Oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Quem quiser ligar o microfone para dar um oizinho, pode ligar. Oiê! Oiê. Tudo bem? Deixa eu ver com você. Tudo bem? Oi, Agnes! Oi. Oi, pessoal. Oi. Eu sou um pouco tímida. Um pouco tímida. Tipo, muito tímida. Ah. Como é que vocês estão? Tudo bem? É estranho falar, né, com o computador, ninguém responde. Então, podem. Eu estou bem. Olá, tem gente que tá bem. Eu ainda não tô conseguindo ver vocês direito, porque eu não tô Bem, acostumada nesse online, né? Nessa coisa online, é uma coisa muito moderna, né, gente? Eu acho. Nem o meu rabo tá aparecendo direito aqui. Eu faço muitos exercícios, sabe? Diferente da minha amiga Juliane, sabe? Eu faço alongamento de pescoço. Olha só. Eu consigo coçar o meu rabinho, consigo fazer várias coisas. Mas eu sou tímida, eu vou tentar chamar a Ju para ver se ela aparece aqui, né, conversar com vocês um pouco, vocês querem? Sim! Sim. Tá, eu vou chamar então. Vamos lá. Ô, Juliane! Juliane! Eu tô vendo os gatos aqui, tô vendo os cachorros, mas ela eu não tô vendo. Ô, Juliane, vocês me chamam? Me chamam não, me ajudam a chamá-la? Ô, Juliane! O Prof. Ju! Prof. Ju! Prof. Ju! Cadê você? Ju, Cadê? Cadê a Prof. Ju? Ai, apareci! E aí, Agnes, você fez as apresentações? Como vai, galera? Tudo bem? Deem um oi aí pra mim. Oi! Oiê! oiê. Oi! Tudo bem? Como estão? Eu não, tipo, estão com a Bem. claro, eu não vejo vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão assim, diferente, né? Muito legal, gente. Então, essa que vocês acabaram de conhecer é minha amiga Agnes, minha filha, né, na verdade. Foi a primeira filha na uma fantoche, né? Às vezes ela é tímida, até achei que hoje, ó, aí ela não pode me ver que ela fica dengosa, vocês estão vendo? Olha só como ela fica. Tá, calminha, ela é muito dengosa. Então, ela foi a primeira fantoche que eu fiz, assim, nessa jornada de contação de história. Foi uma fantoche feita no magistério. Quando eu fazia o magistério lá em 2005, gente. 2005. Então, pode ver que alguma coisa já na cultura dela, né? No tempo, né? Foi ficando assim, porque tem um tempão. Esse espanador aqui, o cabo branco é um espanador, ó. O rabinho dela é um espanador, que era o espanador da minha avó. Minha avózinha e, tadinha, me cedeu o espanador. E eu fiz tudo à mão, né? Os bonequinhos, todo costuradinho à mão, o olhinho usado pela minha mãe, a esteliotizatora. Então, hoje aqui, nessa oficina, é até diferente a gente falar oficina, né? Porque a oficina, você teria que também produzir um material aqui junto, né? Hoje eu vou deixar assim, várias dicas e contar várias histórias e vocês também vão poder depois fazer. E quem sabe a gente até dê uma continuidade aí, né, da oficina, para onde vocês também poderem produzir e a gente fazer a troca novamente, né? Letícia, você quer falar alguma coisa com relação à minha apresentação, algo assim, ou eu vou falando? Como você quer fazer? Não, prof, pode ir falando. Fica à vontade. Agora é Então, assim, eu trabalho com
a disciplina de literatura, principalmente, né? Lecionei português lá no IFSC, e a minha jornada no IFSC, que eu acabei conhecendo o projeto, né, que é o Tartaruga de Mamão, que fez esse convite lindo para eu fazer essa oficina hoje aqui para vocês, né. Mas a minha jornada sempre foi, assim, trabalhar com a literatura, com a contação de histórias. Então, hoje eu separei aqui em casa diversos materiais para mostrar, para trabalhar um pouquinho com vocês como que essa contação ela pode acontecer, né? Com diversos tipos de materiais. E às vezes também, se você não tiver um material específico, um boneco para contação, não precisa, né? Que o encanto da contação ele pode acontecer principalmente pela forma como você passa a história, né? Esse é o principal. Deixa eu dar uma olhadinha no chat se tem alguém que já direcionou alguma coisa, só o pessoal, oi, só uma boa tarde. Então, assim, a maior influência que eu tive na minha vida de contar histórias foi com meu avô, né? Meu avô, ele reunia todo mundo em volta da mesa, lá na cozinha da avó, e ele começava a desbravar, assim, as histórias dos contos populares, assim, né, do folclore, em que ele conhecia, e muitas vezes, quando o vô contava essas histórias, ele era protagonista das histórias, ele não era só, assim, a história que ele ouvia falar. Ele, por exemplo, teve contato com lobisomem, eu acreditava muito, assim, acredito até hoje que ele realmente conversou com lobisomem, ele sempre tinha uma interação com todos os personagens daquelas histórias de terror, assim, né, que o vô contava. Perguntando, assim, para vocês podem responder no chat, ou podem também abrir o microfone e falar. Vocês ouviam muitas histórias, assim, do avô, dos avós, sei lá, do pai, da mãe? Ouviam? Vamos ver se no chat vocês... Ou pode ser o microfone, né? Já interage na hora. Catarina, sim. Porque sempre, né? Isso mesmo. Sempre a gente trabalha com isso, assim, sem perceber, a gente já está inserido nesse meio, né? Da literatura oral, né? Porque a literatura, ela surge de maneira oral. E sem perceber, a gente está fazendo literatura, está trabalhando com a literatura, está trabalhando com essa contação de histórias, né? Que é a mesma coisa quando a gente pensa assim, aconteceu alguma coisa ali na rua, eu saio contar para você. Ou aconteceu alguma coisa na festa que você tava. Ai, amiga, vem cá, eu quero te contar uma coisa, viu? Não é que eu seja fofoqueira, só tô comentando alguma coisa que aconteceu aqui na festa e tal. Todas as vezes, qualquer comentário, qualquer coisa que a gente esteja ali oralizando, né, trazendo à tona um acontecimento, a gente está trabalhando com uma contação de história, né? E algumas pessoas têm mais jeito, assim, para contar essas histórias, tem gente que aumenta. Quem que aumenta aqui as histórias? Quem que gosta de contar e gosta de contar todos os detalhes e às vezes até inventar uns detalhes que não existem? Tem gente assim? Conhecem gente assim? Eu fico imaginando eu ali, ó, Rafaela. Eu também, eu gosto de no detalhe. Ou às vezes eu vejo o detalhe, ou às vezes somente assim... a gente dá uma fantasiada, né? Fica mais interessante a história, né? E tem gente que diminui, tem gente que, não, só conta o básico ali, enfim, né? Tem que dar uma emoção, né? Isso mesmo, uma emoção, tipo, nossa, né? Eu sempre vou lá nas histórias trágicas, né? Quando tem um atropelamento ali na frente, aí diz assim, ai, não foi nada, e de repente a pessoa abriu a cabeça, né? Ou de repente a pessoa abriu a cabeça e você sai dizendo, ao contrário, né? Não foi nada e você faz o maior escândalo. Então, assim, tudo que acontece no dia a dia, desde você falar de si, desde de comentar um sonho que você teve, né? Sonhando, a gente está trabalhando nesse mundo das histórias, né? Trabalhando nesse mundo das vontades. Então, a gente vai ter uma parte de falar um pouquinho dessas teorias e tal. Fiz esse convite para várias pessoas assistirem, né, a essa oficina. Então, a parte de vocês trabalharem vai ser outro momento, né? Nem que a gente marque esse momento para vocês também produzirem algo. E algumas pessoas me relataram assim, de estar os filhos assistindo e tal, até por isso que eu comecei com a Agnes, né? Depois a gente passa um pouquinho sobre essa elaboração de bonecos e tudo mais. Então eu vou contar uma história para vocês.
Eu não vou dizer de quem é essa história. Primeiramente, eu vou contar essa história. Aí vocês vão sentindo aí no coração se já conhecem, não conhecem, se já ouviram falar dessa história. E vão, né, ali se afeiçoando com a narrativa. Essa história que eu vou contar é de uma menina ruiva, olha lá, ela toda belezinha, toda faceira, ela dá uma olhada, né? Ela tem todo um estilo, ela tem toda uma coisa, ela tá com a cabeça um pouco caída, assim, são coisas da vida que acontecem. Ela meio que joga o cabelo assim, também, não é para você jogar agora. Então presta atenção que dá para pôr assim, fazer um penteado. E essa era uma menina ruiva que estudava lá na sua escola com todas as suas outras amiguinhas. Só que essa menina, vocês não estão olhando assim, né? Olhando aqui para ela, não parece que ela não tem as características que eu vou contar que ela tem. Só que essa menina é uma menina muito má. É uma menina que, filha de quem ela é, assim, todo mundo imaginava, ai, que sonho que meu pai e minha mãe também tivessem isso. Sabe do que o pai dela, o pai e a mãe são donos? Donos de uma livraria. Né? Aqui a gente está atrás com a nossa bibliotequinha aqui de casa, mas imagina uma livraria, dona de uma livraria. Então, essa menina chegava na escola, ela chegava toda dona de si, sempre com uma bala, um pirulito na boca, sempre, sabe? E ela era bem maior que as menininhas da sala dela. Então, sei lá, tinha lá outras menininhas na sala, outras amiguinhas, né? Todas menores, e ela era toda, e sempre com aquela cara de brava. Por ela ser dona de livraria, todas as outras menininhas, elas meio que cobiçavam isso, né? Elas ficavam, poxa, pai, dono de uma livraria, sempre ela tá com chicletes na boca e bala. Eu lembro que eu estudava, eu tinha uma amiga que era dona de um armazém, assim, de um bar, e ela sempre trazia bala para a escola. Eu achava sensacional que ela trazia bala, assim, era, né? O que eu podia trazer para a escola? Eu ia para a escola, não tinha nada assim para trazer. E essa menina sempre com bala e livros e tudo. Só que detalhe, podem interagir se quiser. Vocês acham que essa menina, o pai sendo dono de livraria, quantos livros vocês acham que ela já tinha lido? O que vocês acham que ela lia? Ela pegava firme nisso de ler os livros? Não dava valor. Não estava nem aí. E quando era época de Natal, ao invés dela presentear, as meninas pensavam, eu acho que ela vai dar um livro pra gente, né? Ao invés dela presentear com um livro, pelo menos, já que ela nem lia, né? Ela presenteava com cartão postal. Cartão postal lá do Recife, que era onde eles moravam, tá? Onde ela morava lá no Recife. E aquele cartão postal que as meninas pensavam, mas por que um cartão postal aqui, ó, tá a ponte aqui na frente, eu consigo ver a ponte. Mas, enfim, era o que ela fazia. Essa menina tinha um livro que uma dessas menininhas sonhava em ter esse livro. Ela sonhava em ter esse livro, assim, ela ficava, com aquela, botava a mãozinha assim, ó, no coração e pensava, que maravilha seria eu ter esse livro. Esse livro chamava-se, tá aqui o livro, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Alguém já ouviu falar desse livro? Então, essa menina ruiva, ela tinha esse livro em casa, ela era toda faceira com esse livro. Quando essa amiguinha dela descobriu, essa que sonhava tanto com aquele livro, descobriu, ela pediu emprestado, né? Ela foi para sua amiga ruiva e pediu emprestado. Você poderia me emprestar esse livro? Eu sonho, tipo, sonho da minha vida ler esse livro. Aí ela olhou, tipo assim, né, fazendo aquela cara, eu empresto para você. Vai lá em casa hoje à tarde, que daí eu te empresto. A menininha foi, mas ela foi assim, gente, ela parecia que ela estava flutuando na rua, assim, ó, pensando, né, que ia ler esse livro e ia logo ter o livro nas suas mãos. Chegando na casa da menina ruiva, bateu a porta e o que a menina ruiva falou para ela? Falei para você buscar hoje à tarde, né? Mas esqueci que eu tinha emprestado o livro, não sei para quem. Contou uma história. Sabe aquele desapontamento da menininha? Ela estava
tão assim que, enfim, ia ter esse livro na sua mão e no fim, nada. Aí ela foi embora, tristonha, foi andando, voltou para casa, mas assim conformada, que outro dia passaria, a menina teria o livro para dar. E assim foram, sucedendo todos aqueles dias. A menina ia de manhã para buscar o livro, batia a porta e a Ruiva falava: você acredita? Se você tivesse vindo, você veio hoje de manhã. Ontem à noite o livro estava aqui, mas agora eu acabei emprestando para outra pessoa. E assim a menininha novamente voltava triste para casa. Alguém identificou qual história era? Não? Tá. E a menininha voltava triste para casa. E assim foi. Ia de tarde, ela dizia que estava à noite. Ia de noite, ela dizia que estava lá de dia. E assim foi. Até que um dia, a menininha bateu a porta. Mas isso assim, ela já tinha ido umas 1000 vezes para buscar esse livro. Ela bateu a porta e veio lá novamente. Tipo Darth Vader, né? Aquela musiquinha. Eu vim buscar o livro. Tô descoordenada com os bonecos, gente, a câmera e tudo. Eu vim buscar o livro. Aí ela disse, o livro. Você acredita que o livro não tá comigo? E lá inventou outra desculpa. Gente, eu não sei vocês, mas eu estaria assim, você não quer me emprestar, então fala logo, né? Quando a menina contou isso, quem que chegou à porta? Deixa eu ver se eu acho aqui na outra boneca. Vamos pensar essa daqui. Quem que chegou à porta e falou assim, mas o que é isso, filha? Imagine que ela tá maior aqui. O que é isso, filha? O que essa menina tá fazendo aqui? E a menininha diz, né? Eu vim buscar o livro, Reinações e Narizinho, que eu queria emprestado. Mas ela me disse que o livro não está, que o livro ela emprestou. Quê? Livro que emprestou? Acho que é mais fácil eu fazer a cara da mãe. Livro que você emprestou? A mãe olhou para a filha de cima a baixo e disse assim, você vai agora, aquele livro está lá na tua estante e você sequer, assim, mexeu, moveu uma palha para pegar esse livro, você nem abriu esse livro. Por que você está fazendo isso? Pega lá já o livro. E a menina bufou, foi lá e pegou o livro. Pegou o livro e acabou entregando o livro tão sonhado que a outra menininha queria. Que pegou aquele livro e nesse momento da narrativa a mãe fica decepcionada. Não pela filha não ter lido o livro, mas que naquele momento ela estava descobrindo quem era a filha dela. Quanta maldade tinha naquela menina, que era sua filha. Ela ficou assim decepcionada com aquilo. E aí essa menininha ruiva foi lá pra dentro e tal. Agora o foco da narrativa é nessa menininha aqui, que estava com o tão sonhado livro nas mãos. Ela, com algo que ela tanto desejava, eu quero que todos vocês agora que estão escutando, quem quiser escreve ali no chat, pensa no teu maior sonho da vida. No teu maior sonho, aquilo que te traz uma felicidade enorme, assim, aquilo que nutre a tua vida, assim, que traz algo, que é felicidade, símbolo de felicidade para você. Quem não quiser escrever, não precisa, se quiser só pensa. Então, no teu maior sonho, era o livro para essa menininha. Era o sonho da vida dela. E agora eu vou fazer a cara da menininha. Ela, o livro que ela tanto sonhava nas mãos. Imagine você agora com o teu sonho nas mãos. Você tá com ele nas tuas mãos. Você tá naquele momento em que o sonho está se realizando. Está se realizando. Ele tá ali com você. O que é que você faz quando o sonho está acontecendo? Aí esse é o momento de centrar na menininha. Ela não sabia o que fazer. Ela tá com o livro nas mãos. Ela apertava contra o peito. Ela pensava em abrir para ler. Ela nem abria, sabe por quê? Porque ela não queria que aquele encanto todo passasse logo. Então, quando ela abria, ela lia assim, só um pouquinho daquele livro do Reinações e Narizinho, só um pouquinho, e já fechava e guardava para dizer assim, eu vou terminar de ler depois. Sabe aquilo como se você tivesse com uma comida? Pensa assim, algo que você adora comer. Quem que já economizou aí na comida, no sentido, eu vou comer aos pouquinhos para durar mais?
Já? Vocês, assim, tipo, um chocolate, sei lá, algo que você... eu vou comendo aos pouquinhos para saborear parte por parte daquela comidinha, daquele chocolate, né? Assim, ó, que eu quero que dure, sabe? Assim, imagina aquele sabor todo na boca, aquela coisa assim, ó. Era o que estava acontecendo com essa menina. Nesse momento, ela apertava contra o peito. Ela chegava em casa, ela escondia o livro dela mesma. Quem já fez isso? Escondia o livro dela mesma. Sabe por quê? Para ela ter o prazer, de repente, assim, no meio das roupas. Ah, achei um livro! E para ter aquele momento novamente de felicidade. Essa felicidade que ela estava experimentando, que vocês mesmos relataram ali, algumas pessoas relataram desse sentimento, esse sentimento de felicidade chama-se a nossa felicidade clandestina, que é o nome desse conto, né? Que eu acabei aqui, não ainda terminei, mas desse conto que eu tô aqui nesse momento narrando para vocês. Felicidade clandestina. Vamos ver se alguém sabe, escreve no chat ou fala quem escreveu esse conto? Quem será que escreveu esse conto? Ele dá nome a um livro dessa autora. Felicidade Clandestina é um conto... Clarice Lispector. Muito bem, da Clarice Lispector. É esse livro aqui, da Clarice Lispector, maravilhoso. Cada conto aqui, ó, é algo... Eu falo assim, leio Clarice, eu fico... Ai, meu coração, tá? Hoje de manhã, não sei quantas vezes eu já li esse conto. Aí se eu começar a falar, eu já de novo choro. De manhã eu chorei de novo. Porque assim, ó, são momentos... E é um conto curtinho, gente. Tem quantas páginas esse conto? Eu não resolvi ler para vocês, quis contar a história, né? Até para a gente trabalhar isso, da contação. Porque, óbvio, quando a gente conta, sempre alguma coisa ou outra da narrativa a gente altera, né? Não alterar no sentido de mudar a história, mas é o teu jeito de contar. Porque no finalzinho desse conto, a gente vai ter a menina, né? Na narração, assim, no final. Chegando em casa, vamos pegar uns óculos aqui, que senão não dá para prof ler. Chegando em casa, eu não comecei a ler. Eu fingia que não o tinha só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, eu abri-o, li algumas linhas maravilhosas e fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei mais indo comer um pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardava o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei? Eu vivia no ar, havia orgulho, pudor em mim, e eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Ali já não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Que é como termina aqui esse conto. E algumas pessoas às vezes dizem assim, mas que estranho, porque uma mulher com seu amante. Primeiro que a palavra amante, os amantes, são pessoas que se amam. Não é muito aquela questão toda da gente ligar a palavra amante ou algo fora de um casamento, ou toda essa questão amorosa. Os seres que se amam são amantes, né? E aqui a Clarice Lispector faz essa ligação com o clandestino, que é algo que é só meu, é o meu encontro comigo mesma, é aquele momento assim de felicidade suprema que só eu mesma vou entender. E todos nós, todos, agora vamos usar todos nós temos esses momentos de felicidade clandestina, esses momentos que parece bobo, né? E a gente não pode nunca ficar pensando assim, as pessoas vão me achar boba, porque todo mundo tem uma coisinha que gosta de fazer e que nem sempre a gente quer que todo mundo veja, né? Que todo mundo participe daquele nosso momento. Mas é nosso momento, é nossa felicidade. E veja, esse conto sempre me comove, né? Depois, se vocês quiserem comentar também sobre o conto, fiquem à vontade, tá? Só abrir o microfone e falar. Mas ele traz muitas coisas, né? Muitas coisas. A Clarice Lispector, ela é da narrativa que vai trabalhar o nosso eu mais profundo, né? Ela vai trabalhar as relações de epifania, que aí entra num outro momento para a gente conversar. Mas
o fato de, né, eu escondo de mim mesma para eu me encontrar novamente com essa felicidade, e isso tudo vai gerando várias sensações no nosso corpo, na nossa mente, né, no nosso espírito, eleva para campos assim muito, muito interessantes. E veja, Clarice Lispector, as pessoas dizem assim, é uma autora, eu posso trabalhar Clarice Lispector, esse mesmo conto com crianças, por exemplo? Posso. Tudo depende do teu direcionamento quando você conta a história, né? Todos eles. Inclusive, a gente já vai entrar um pouquinho nesse campo, né? Do que eu posso contar ou não posso contar. Na verdade, você pode trabalhar qualquer uma dessas histórias. Vai depender de como você vai fazer essa abordagem, né? Como que você vai fazer esse recorte para o teu público. Igual aqui, hoje o público ele tá variado, né? Eu pensei na Clarice para começar, a Agnes fez as apresentações para vocês, mas pensei na Clarice porque a Clarice, a felicidade clandestina, todos nós temos, né? E espero que vocês tenham aí lembrado um pouquinho o que é a felicidade clandestina para vocês. Se depois quiserem compartilhar, vocês compartilham. E pensem, o que é esse teu momento de felicidade clandestina? Cultive esse momento, mergulhe nesse momento, porque a gente precisa desses momentos. Eu brinco que tem, assim, eu fazia no sorvete, uma felicidade clandestina, não dei? Não, mas podem dar risada, porque às vezes torna assim engraçado, mas pegar o sorvete, assim, sei lá, você tá servindo sorvete, e se tiver morango, quem já teve na minha aula vai lembrar que tem gente até do cursinho aqui, no sorvete, tipo, colocar o morango no fundo lá da taça, do potinho, e colocar sorvete, colocar cobertura, colocar lá tudo que você quer. E eu escondia o morango de mim. E eu, quando li esse conto, eu lembrei muito dessa. Eu pensei, nossa, deve ser um momento meu de felicidade clandestina. Por quê? Porque eu comendo sorvete. Quando, de repente, do nada, eu mesma coloquei, mas era um momento de felicidade clandestina para mim, porque eu achava aquele morango e eu, ai, que delícia, tem um morango. Tipo, tem um morango aqui. Uma surpresa clandestina, né? Então, assim, gente, a gente viaja para o mundo da leitura, são muitas histórias, muitos contos maravilhosos, né, para trabalhar. Eu separei, eu estou no computador, não consigo mostrar para vocês, tem um monte de livro espalhado aqui, um monte de histórias para contar. Mas eu fiz também, deixa eu ver se eu acho como que eu faço isso aqui. Eu fiz algum materialzinho de contação de história que depois a gente pode compartilhar, né? Eu não sei, Letícia, dá para deixar disponível, né? Deixa eu ver. Sim, entendi. Ó, por exemplo, veja se vocês conseguem ver. Peraí. Tá dando para ver? O material ou não? Ai, gente, fiz alguma sim, prof. Tá aparecendo? Agora eu fiz uma coisa que surgiu um monte de coisa e eu não sei onde é que tá o material. Tá aqui. Então, esse materialzinho eu vou deixar depois para vocês, né? Tem várias teorias ali que eu quero trabalhar. Pera lá. Acho que é aqui agora. Não. Gente, é difícil, né, mexer com essas tecnologias. Tá aparecendo? Sim, prof. Tá? E essa partezinha que vocês estão vendo, é que para mim só tá aparecendo slide e não tá aparecendo mais vocês, mas eu já me acho daqui a pouco. É a última parte do conto da Clarice que eu li para vocês, tá? Aquela partezinha final. E aí tem essa Histórias Contadas dos Cantos de Mim, que é a companhia Quatro Pés de Meia, lá de São Paulo, uma companhia teatral. E tem esse texto que eu acho maravilhoso, quero ver se vocês se identificam. Então, vocês estão vendo o texto, certo? É isso? Estão vendo o texto? Sim, prof, dá para ver. Uma história perdida, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu acho que eu vou deixar assim. Agora deve ter sumido. Agora apareceu. Doroteia foi descobrindo que nessa cidade, onde tudo é tão grande, a gente tem que se apegar nas coisas pequenininhas. E ela, que já gostava de ver as coisas menores da vida, aqui só ampliou esse dom. Quando andava pela cidade com sua mãe, ficava reparando nas pessoas. Como uma pessoa pode ser tão diferente da outra? Como uma pode estar feliz ao lado de uma outra com cara de braveza, de calo de pé apertado? Reparava que no meio do asfalto, às vezes, nasce uma flor,
e que numa poça d'água que se forma depois das chuvas fortes, um passarinho pode ali mesmo formar a sua morada e tomar um banho, jogando as águas para tudo e qualquer lado. Então, vejam, essa narrativa... Ai, meu Deus, ver se eu consigo voltar. Agora eu estou mais ou menos vendo vocês. Vejam que interessante essa narrativa, né? O quanta coisa a gente pode trabalhar nessa relação de olhar o mundo. Aí eu pergunto a vocês olham e veem as coisas do mundo, enxergam de verdade, ou vocês só olham por olhar? Já pararam para fazer essa reflexão do ser de vocês? Já pararam para pensar se o que eu vejo são realmente os detalhes, se eu estou prestando atenção nesses detalhes do dia a dia? Porque tudo à nossa volta, como a Doroteia ali vai descobrindo a cidade, ela vai olhando. Acho muito engraçado, não sei se vocês acharam também a parte em que ela diz que como pode uma pessoa estar feliz ao lado da outra que está com cara de braveza, de calo apertado no pé, né? Todos os detalhezinhos, né? Você vai num ônibus, eu acho isso fascinante. Quando eu trabalho crônica, né? Escrita de crônica com os alunos, eu sempre falo, ai, prof, como é que eu vou escrever uma crônica? Crônica é o dia a dia, vem de cronos, vem do tempo, né? Então, o tempo todo, olha a sua volta agora. Você está na sua casa, está no seu quarto, eu estou aqui na sala, olhando ao redor, de repente um passarinho pousa na janela, de repente o gato passa, de repente eu olho e falo, ai, não quero mais esse quadro na parede. Todos os detalhes do nosso dia a dia, eles dão uma história. E tudo, na verdade, conta uma história. Tudo, na verdade, traz uma história e faz alusão a alguma coisa que propicia, né, a essa narrativa do mundo. Por quê? Porque as histórias, elas nascem desse dia a dia, nascem ali da oralidade, né? E quando a gente percebe, por exemplo, questões assim, deixa eu só passar um slide lá. Quando a gente percebe questões do tipo, como essas do Antônio Cândido, que ele vai dizer que nós não vivemos sem literatura. Aí eu pergunto a vocês, podem escrevendo ou falando ao mesmo tempo. Será que ele está certo para dizer que a gente não vive sem literatura? Uma professora de literatura falando isso, fica até assim, para ela não vive mesmo. Mas ele vai afirmar que a humanidade, né? Que a humanidade não vive sem ela, sem a literatura. Por que que ele fala, por que que ele traz essa fala? E você já pode instigar e ficar, eu acho que isso tá exagerado dele, um tom meio exagerado dizer que não se vive sem literatura. Porque ele vai ligar a questão literária, né, as histórias, como eu tô falando aqui da contação, à fabulação. Então, olha lá o que ele diz, sem a possibilidade, não há povo, não há homem que possa viver sem ela, a literatura. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem momentos de entrega ao universo fabulado. A literatura é o sonho acordado das civilizações. Então, quando ele fala que nós não podemos viver sem literatura, ele está falando de fabulação. E o que é fabular? Por exemplo, nesse exato momento, eu estou aqui falando, você também está processando, me escutando N coisas na sua cabeça, né? Pode ser qualquer tipo de sentimento, tanto alegria, tanto ai que legal, tanto ai quero sair, ai não quero saber, você está fabulando, né? Então o tempo todo o nosso pensamento, sempre faço abordagem disso em sala de aula, né? Tem aluno que fala, eu sou quietão, professora, eu não falo, então nada a ver com esse Antônio Cândido tá falando aí que, tipo, fabular, né? Fabular é falar, não é só falar. É pensamento, ai, tô planejando esse recreio, eu vou falar com ele, ai, agora vai dar, ai, não sei o que, você cria toda uma história, às vezes para chegar na hora do recreio e só falar um oi, né, só tipo assim, oi, e não foi tudo aquilo que você fabulou. Então, quando a gente sonha, né, quando a gente sonha, tem alguém que contribuiu ali, a gente sonha, a gente está fabulando, quando a gente está pensando, a gente está fabulando, aconteceu alguma coisa, eu vou contar para uma pessoa essa história, sei lá, um fato, algo que aconteceu, eu estou fabulando. Então, toda essa fabulação, ela é o que o Antônio Cândido chama de literatura, né? E alguém que contribuiu aqui, tem um livro de Sartre, que é a literatura, que me faz pensar sobre isso. Gratidão, Gabriel. E é bem isso, né? Todas essas ligações que vocês já fazem ali com outros livros podem falar. E é isso. É o que é literatura. É fabulação. O tempo todo a gente fabula, confabula,
conta uma história. Professora, fofoca é fabulação? E como? Lembram lá de estudar a literatura na Idade Média? A literatura na Idade Média é o trovadorismo. E aí chega na parte que a gente estuda as cantigas, né? Cantiga de amor, amigos, carne e maldizer. Cantiga de amor e amigo nada mais é do que aquela fofoquinha de amor que tá rolando. Sabe quando você tá lá na escola e diz, ai, fulana tá ficando não sei com quem? Ai, mas na verdade ela gosta não sei de quem. Ó, tipo, eu na escola, eu gostava do menino, depois namorei outro, esqueceu o outro, não deu certo e deu um rolo, entendeu? E aí isso aí dava uma cantiga lá na Idade Média, né? É uma fabulação toda. Então, o tempo todo a gente mexe com essas histórias. Já ouviram aquele ditado? Vamos ver quem consegue completar. Quem conta um conto, Aumenta um ponto. Isso mesmo, quem conta um conto aumenta um ponto. E é isso, quando a gente conta alguma coisa, a gente já alterou. Já alterou. Então, quando diz assim, eu tenho aqui nessa lista aí, eu tenho um aluno que é formado em psicologia, não sei onde ele está. Mas sabe aqueles conceitos que a gente fala da verdade? O que é verdade? Né? Não, é verdade, acabou de acontecer. Só que a forma como eu conto, eu já altero o sentido daquela coisa, né? Já altero aquele acontecimento, né? E isso que é o legal das histórias, né? E vinha meu avô, ele contando, passou a mão, ele dizia, o avô olhou e passou a mão na cabeça do lobisomem. E ele dizia aquilo com tanta propriedade, eu acreditava. O cara, meu avô, cara, eu conheço o lobisomem, entendeu? Assim, e era a forma dele contar. Tem uma história lá em Ponta Grossa, que é a história do corpo seco. Já ouviram falar no corpo seco? Nossa, meu avô contava aquela história de uma maneira, e eu já ouvi outras pessoas contar a história do corpo seco, mas para mim, assim, não me vem com a mesma força que vinha quando meu avô contava, né? O avô Paulo. O avô Paulo, assim, é o contador de histórias que me inspirou pela primeira vez. Daí vem meu pai, né? Depois disso, o filho dele, que também é um contador de histórias de casa. Meu pai se parece muito com o Chicó do Alto da Compadecida, sabe? Mas ele vem com umas coisas mirabolantes, assim, e eu sempre fico pensando, caramba, dá pra escrever tudo que o meu pai fala, né? As narrativas, e sempre tem alguma coisa, sabe? Se de repente tem um peixe, ele conversou com o peixe. Eu acho fascinante, porque eu acho que eu tenho isso também, de conversar com o peixe e tal. Deixa eu só ver aqui. Tem essa outra partezinha do contar história, então, para as crianças, né? Vejam, então, temos aqui professores, temos alunos, temos crianças assistindo, mas, ó, pensa um pouquinho o que é quando a gente pensa em contar história, né? Crianças habituadas a frequentar salas de teatro, cinema, a ouvir histórias, demonstram maior facilidade de conceber um discurso narrativo, criar histórias, organizar, apresentar os acontecimentos da própria vida. Quem sabe ouvir uma história, sabe contar histórias. Quem ouve histórias, sendo estimulado a compreendê-las, exercita também a capacidade de criar e contar histórias, sentindo-se, quem sabe, motivado a fazer história. Né? Então, essa fala aqui é fantástica, né? Quando a gente pensa sobre essa pedagogia do teatro, né? A questão do contato com as histórias. Contem aí para mim, vocês eram acostumados a ler livrinhos, assim, em casa, com a mãe, com o pai, na escola? Eram estimulados a isso ou não? Ou quem já é professor aqui estimula seus alunos à leitura? Qual é essa relação com a leitura? Vou mandando lá no chat, para vocês verem quanto isso é importante, né? O quanto ler para uma criança, né? Como que a criança reconta essa história? Alguns não, alguns sim, né? E a gente sabe o quanto isso muda, né? O quanto isso torna diferente a nossa relação com o mundo. Essa questão, quando é salientado ali, ó, minha mãe lia para mim, eu amava, Catarina. Faz toda a diferença depois, esse contato, porque diz assim, mas a professora das letras lá, ela tem que gostar da leitura mesmo e tal. Gente, leitura não é para estar restrita às letras, à pedagogia ou às áreas de humanas, né? Gente, a literatura, ela é para a vida. Né? Eu sempre falava, tô entrando aqui aula de literatura, mas é uma aula para a vida, na verdade. Eu ouvi, acho que isso de uma professora na escola e eu guardei muito para a vida. Na verdade, eu ouvi de um professor de matemática, que ele falava que a literatura era esse ensino para a vida. E é mesmo, né? Porque ela toca vários pontos, e mesmo quem está relatando ali, né? Tô acompanhando o chat aqui, quem está dizendo não, né?
não tinham mais incentivos pequenos a ler, e valoriza muito, né? Os filhos amam ler. E eu acho que nunca é tarde, né? Acho não, nunca é tarde para a gente trabalhar a leitura, trabalhar uma contação. Porque às vezes você se descobre assim, eu não gosto de ler sozinha, mas eu gosto de ler para alguém. E já é ótimo, já é uma prática que você pode ali fazer a troca. Eu adoro ler em voz alta. Sozinha eu gosto de ler em voz alta. E eu tinha muito essa mania de chegar em casa e ver nos livros didáticos mesmo, aquelas histórias. As professoras nem tinham trabalhado aquele texto, eu queria ficar fazendo já as atividades do livro inteiro, sabe? Assim, meio chata. E aí eu queria ler, falava, mãe, escuta essa história, que linda, e contava. Nem sempre as pessoas tinham paciência, né? Para me escutar. E hoje eu vejo que eu faço com gismo isso também. Eu falo, escuta que lindo. Ele estava agora aqui, eu estava lendo outras histórias para ele assim. Então, é bom exercitar, de repente você lê para alguém. E quem tem dificuldade, por exemplo, com a leitura, né, disso do ler, ficar ali quietinho, tem alguém que tem muito sono na hora de ler? Que vai ler e deita e dorme mesmo, não consegue prestar atenção? Tem os livros em áudio, né, também que podem ajudar. Mas isso de ler para alguém é maravilhoso. E se você puder ler para uma criança, você está aí construindo um futuro lindo para ela, né? Em contato com esse mundo todo. Deixa eu só ver o que eu quero colocar aqui mais para vocês. Então, a gente vai um pouquinho falar sobre a arte de narrar. Eu já volto a compartilhar. Vou voltar aqui na imagem. E vou perguntar a vocês assim. Então, quando a gente conta histórias, eu sei que aqui no grupo tem contadores de história, tem professores, tem alunos, tem gente que trabalha com contação, que trabalha com teatro. Então, assim, como que eu conquisto a minha plateia? Né? Como que eu vou trabalhar e que prestem atenção em mim? Né? Parem e pensem. Se eu for lá contar uma história e já chegar assim, ai, gente, vou contar uma história. Sabe assim, tipo, era uma vez e já, né? Eu trabalhei no curso de formação de docentes no Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa. O Colégio Sagrada Família foi o colégio assim, que me formou, né? Minha formação foi em letras português e francês na UEPG, mas sempre que a gente fala assim, o lugar que você começa dando aula, onde eu pratiquei lá as letras, foi lá. E eu tive, assim, a honra de ter sido professora por um tempo. Olá, as alunas que tiveram aula comigo, no curso de formação de docentes. O que é o curso de formação de docentes? Que é o antigo magistério, né? Chama também de magistério. Quando eu estudei, em 2005, eu terminei o ensino médio, estava nessa busca do vestibular, não sabia o que eu queria da minha vida. Gente, eu queria ser veterinária, tá? Tava assim, não sabia ainda, fiz vários vestibulares. E aí eu resolvi fazer um magistério. Então, em vez de eu pagar cursinho, eu fui lá e paguei magistério para cursar o magistério, que foi onde eu fiz a Avnis, dentre outros bonequinhos que eu vou mostrar para vocês. E, né, os anos passaram, fui fazer letras por conta desse CD que vocês estavam ouvindo logo no início do Saltimbancos. Vocês conhecem essa obra, Saltimbancos, do Chico Buarque de Holanda? Eu tenho um livro também de Saltimbancos aqui, ó. Saltimbancos, que, enfim, depois nós vamos falar a respeito dessa obra aqui. Eu acho que vai ter que ser várias lives, tá, gente? Várias oficinas, eu vou poder falar tudo que eu queria falar. E eu, depois de formada em letras, eu fui dar aula no curso de formação de docentes lá. E, eu fiquei muito feliz, né? Eu brincava com as meninas que era o meu docinho de coco da semana da aula no magistério, porque era muito bom, muito, muito delicinha. E quando nós iríamos, porque era uma disciplina, né? Quem tá aqui vai lembrar, muito prática, né? Não era muito teórica, não. Então, era mão na massa, assim, segunda semana já estavam fazendo fantoche, né? Já estavam fazendo bonecos para sair e contar a história nas escolas. E eu lembro que eu sempre falava, gente, não podem chegar lá assim, não acreditando no boneco, né? Igual eu estava aqui com a Avnis, né? Eu vou colocar a Avnis de novo aqui no meu braço. Então, a Avnis nasce aqui. Eu não posso não acreditar que esse boneco aqui, que a Avnis, ela não é de verdade, porque ela é. Ela tem toda uma personalidade, né, Avnis? Né? Ela super concorda comigo, né? Ela é toda. Tem momentos que ela não quer, tem momentos que ela fica tímida, que ela quer um carinho, tá? Então eu chego lá para as crianças, eu falo, ai, gente, olha, eu tô com alguém aqui que me emociona. Filha, não faça assim.
Você tem que... Hã? Ah, quer dizer, ela quer interagir, sabe? Ela fica magoada com as coisas, ela não... Hã? Ah, tá. Não, mas eles são tudo gente boa, nem tá aparecendo, só a gente tá aparecendo. Não precisa ficar com vergonha. Olha lá, né? Olha lá. Ai, muito bonita, mas ainda ela tá tímida. Então, assim, primeira coisa a gente tem que acreditar que é verdade. Porque senão, como que eu vou passar por uma criança que é verdade, sendo que eu não tô acreditando? Ah, mas e se eu não tiver um boneco e eu tô lá com a criança, como que eu posso contar? Eu preciso ter um boneco? Não. Você pode... Quantas vezes deu fazer assim? Olha aqui, gente, olha, vocês conseguem ver? Tem um passarinho aqui dentro. Ah, mas ele é tão pequenininho, ele é tão... Oh. É de acreditar. Quando logo comecei a dar aula em 2007, na Escola São Jorge, de Ponta Grossa, lá também, eu levava a Agnes e levei, que eu tive o trabalho de comprar um ovo. Olha só, gente, deixa eu virar aqui. Esse é um ovo. De que vocês acham que é esse ovo? Se a Agnes é um avestruz, fui pro mercado e comprei um ovo de avestruz. E aí eu levei esse ovo para a escola e os alunos adoravam. A Agnes tinha que conversar com eles todo dia, né? E era uma conversa só. E aí eles inventaram na cabeça que a Agnes tinha que ter uma filha. E aí lá fui eu, né? Não tinha pensado numa filha para a Agnes, comprei o ovo, tirei todo o ovo ali de dentro mesmo e acabei fazendo. Olha lá, gente, a gente não nasce assim, de repente ela tinha que, né, pular aqui para sair, mas eu fiz a filhinha da Agnes. Eu acho que eles botaram um nome. Agora essas crianças estão na universidade, tá? Botaram um nome para filha da Agnes nascer, mas a gente fez nascer. E vocês não têm noção que a gente chocava esse ovo todos os dias na sala? Que eu tinha que chegar, sentar a Agnes aqui e ela chocava o ovo até, né, dizer assim, na sexta-feira vai nascer. Então daí quebrou o ovinho e nasceu a filhinha da Agnes. Mas era acreditar, e a filhinha eles podiam levar embora, né? Quem trabalha aí com as escolas sabe quanto tem essa interação das crianças. Porque assim, a criança vai acreditar a partir do momento que você acredita. Não adianta nada a gente ir com aquela cara assim, tipo, tô com vergonha de contar a história. Não tenha vergonha de contar a história. Você tem que se entregar mesmo pra narrativa. Quando você tá contando uma história sua pra uma amiga, ai, amiga, tem que contar um segredo. Né? Você tá passando a tua verdade com a história, é a mesma coisa. A gente passa a nossa verdade, né? Porque a criança, ela é a primeira a ter essa expressão. Como que uma criança vai acreditar numa história que você tá lendo? Era uma vez uma menininha que andava... Gente, tinha uma menininha que andava na minha rua e eu ficava impressionada, porque que todas as vezes ela tava andando com... Ela só usava aquela blusa vermelha. Eu até pensava, será que ela só tinha essa blusa? Tá? E volta e meia ela andava, até que um dia me apareceu com uma cesta. E aqui do lado de casa tem uma florestinha. Quando vi, tava lá perdida andando pro meio da floresta. Depois foi um falatório só, que a menina sumiu, que não sabia não sei o quê, que tinha um cara que era meio barbudão, meio peludão, que andava de moto por lá. Alguns chamavam ele de lobo mau. E assim você vai construindo a história e contando e deixando aquela narrativa, né? Mais interessante ou mais atrativa para aquela época, né? Então, primeira coisa é a gente acreditar. Então, tem uma menininha, deixa eu tomar um golinho de água já aqui. Tem uma menininha que eu não sei se vocês já viram um vídeo dela contando a história. Então, eu vou tentar compartilhar com vocês esse vídeo, ele é bem curtinho, para perceber como é que a gente vai contar a história para alguém visitar desse jeito, sendo que olha o que uma criança faz. Eu falei que parte da minha formação de contar histórias, eu aprendi muito com essa menininha. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui como que eu posso fazer no... Pera lá. Eu acho que eu não compartilhei, né? Não, né, Letícia? Não, prof. Mas peraí, vamos ver. Ah, eu já sei, é diferente. Quando é página da web, é um outro tipo de compartilhamento, né? Compartilhar uma guia do Chrome. Essa menininha aqui. Estão vendo agora? Agora foi. Agora sim, prof. Não sei se vocês já viram, mas presta atenção nessa história. Peraí, tá meio esquisito.
Ele uma vez, todo mundo orava com João. E até 3 patinhos. Foram meninas, né? E daí eles moraram juntos pra sempre. Acabou. Já? O que aconteceu nessa história? Aconteceu nada. Então conta a história dos teus porquinhos, minha mãe. Uma vez, 3 porquinhos. Eles faziam uma casinha, mas o lobo queria ficar tudo pra cá. Pegou 3 porquinhos, levaram pra casa e congelaram ele e viraram nós. Viraram carne. Que não? Que aconteceu com os teus porquinhos? E deram carne. Ai, ai. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar agora. Como é que faz para sair? Ai, meu Deus. Como é que eu faço para parar de compartilhar? Parar a apresentação. Isso. Voltei? Voltei. Então, olha, comentem aí. Sim, não, talvez? Sim? Sim. Porque, gente, é fantástica essa menina. Você viu a expressão, né? E aí o lobo veio e ela já vai fazendo umas caras e viraram só carne, né? Tem todo o contexto lá do que a criança vê, né? Isso é perfeita, menininha, né? E aí o lobo veio e disse, e daí de repente ela já muda a expressão, né? Ela tá naquilo da expressão. Então a criança, ela tem muito disso. Então já aconteceu da gente tendo contar histórias em escola e com fantoche, né? Tá lá toda aquela questão do fantoche e da gente ver criança na plateia, ai, claro que tem alguém por trás que tá colocando a mão, nananana, sabe? Porque às vezes a gente também não tá passando uma verdade ali, mas também tem que aprender a trabalhar, que tem criança que já, às vezes, essa questão racional, ou às vezes é em casa trabalhado, quem é professora que pode se manifestar, ou até mesmo como esse receptor das histórias, né, como aluno, pode conversar aqui, compartilhar, de não acreditar, sabe? Então, já aconteceu da gente ir numa turma, tem umas meninas do magistério aqui que podem falar isso, das crianças não se envolverem mesmo. Mas não é o momento que você vai se desesperar e sair dali e não acreditar, tem uns que vão rir, dependendo da idade, né? Há uma entrega maior, dependendo também de qual é o meio em que você tá. Quando a gente ia em escola pública ou tinha uma sede lá da escola que tinha crianças mais humildes, assim, era bem incrível, dá para fazer uma pesquisa a respeito disso, o quanto tinha uma entrega maior, né? E também pensar que hoje nós estamos envolvidos no meio virtual, né? Não sei o que vocês acham a respeito disso. Então, às vezes, isso do sentar, pegar um livro, contar a história, tá ficando cada vez mais difícil, porque as crianças estão entregues ao celular, aos jogos, a tudo que é mídia, e esquecendo um pouquinho o que é, né? Só que se também eu não pegar um livro, abrir para a criança e ler, é difícil que ela se estimule ali sozinha, né? Então tem toda a nossa parte, essa contribuição. Porque a criança contando história é um outro universo também que ela apresenta, né? A forma como ela narra. Lembram que nós estávamos falando sobre isso de estar narrando o mundo, né? Como que a gente narra o mundo? A criança vai narrar o mundo assim mais especial ainda. Ela vai narrar o mundo, a história, de uma maneira totalmente diferente, ela vai ter essa entrega. Então, assim, a gente tem muito a aprender com a contação das crianças. Vou compartilhar um outro vídeo com vocês aqui agora. São todos vídeos curtinhos, só para a gente pensar nessa questão da contação. Não é aqui propaganda nem nada, a gente não está sendo patrocinado, tá, gente? Mas é só porque a propaganda é interessante e vale a pena perceber a forma como a história é contada, né? Para a gente pensar um pouquinho como que nessa oficina vai sair assim, a gente vai sair com essa ideia, como que eu conto a história. Né? Deixa eu só ver quem que comentou aqui. Era uma vez
olhou pro meu fantoche, a Catarina. É uma meia. E eu disse que sim, é uma meia, mas uma meia que falava, brincava e contava história. Ótimo, Catarina. É assim mesmo, a gente tem que ir tendo um jeito, né, saindo. Prof, eu acho que você abaixou o som do computador. Mas deu certo o vídeo já hoje? Deu para escutar? Eu não tinha visto ali. Então, prof, deu até para escutar, mas estava dando bastante eco. Estava interferindo ali. O meu som eu tenho que baixar daí, né? Tipo, tirar o meu áudio e deixar só o áudio do computador. Isso, talvez assim a gente consiga escutar melhor. Então eu vou tirar o áudio aqui e vou colocar o próximo vídeo, tá? Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. O pai dela escolheu um moço pra ela. Mas ele era muito bondoso, o rei. Então ele deu 4 dias pra ela pensar. Ela ia ser castigada. Ela pegou suas coisas e fugiu. A floresta que eles estavam tinha uma cidade. Não, tinha um monte de fadas. Um monte de borboleta. Um monte de mariposa. O que tinha lá no bote é um monstro grande e pesado. E quando ele voltou, falou assim: "Oh, minha mulher saiu sem me avisar." Então ele chamou o duende. Pega as flores que brilham no escuro pra fazer um líquido. Quando pingasse, a primeira coisa que acordasse e visse ia se apaixonar. Daí a fada acordou e de repente ela não viu nada. E beijando. Depois ela dava tudo que ele queria. Sorvete, bala, tudo. Só que, de repente, o duende acordou a fada. O duende fez uma confusão. Não se brinca assim com as coisas do coração. Helena, assustada, saiu correndo sem entender nada. Lisandro foi atrás dela, deixando ali, adormecida, sua fiel apaixonada. E ela, sabendo do amor entre ele e sua amiga, achou que estavam zombando da cara dela. E no final, eles perceberam que tudo aquilo não passou de um sonho. Um sonho de uma noite de verão. De William Shakespeare. William Shakespeare. Ai, não sei. Saí. Acabou. Só que a noite de verão e os shapes são meio diferentes. Sabe por que é de verão, mãe? Não, sabe? As nuvens. A nuvem tá de verão. E o William Shapes é um trovão, mãe. Era uma vez uma princesa. Aí. Fofinhos, né, gente? Ó, bastante comentários. E eu acho legal essa propaganda, porque trabalha bem, são eles contando a história. E você viu que eles já vão mudando, né? Não, deu um sorvete, não sei o quê. Não, tinha um monte de borboleta, não, daqui a pouco. E tá valendo, né? Nem sempre você precisa pegar ali o livro e todos os detalhes do livro. É diferente, né? Você pode trabalhar toda a questão da contação de histórias. Eu tá lendo a história, mas também não com a cara dentro do livro e que meu aluno não tá, a criança ali, ou até mesmo adulto, né? Estou contando a história. Ó, gente, eu trabalho como contadora de histórias desde a aula em cursinho. Estou lá dando aula em cursinho, contando a obra do vestibular. Eu não tenho como falar da obra do vestibular e ficar só pautando características sem contar a história. Então, também estou contando a história. Então, assim, tem que ter muito disso, a tua forma de contar. Teve uma vez uma aluna que me perguntou: professora, e a samambaia que tinha lá
naquela história que você falou que o casal lá se escondia para se encontrar atrás da samambaia. E eu dei risada porque, para eu contar que eles se encontravam, eu inventei uma coisa da samambaia. Ela não tinha no livro original. Mas, enfim, elas falaram que seria melhor que tivesse a samambaia e tal. Então, é assim, você vai contando e vai tendo os detalhes. E eu acho que o exemplo dessas crianças aí dá pra gente ter muito essa noção do quanto a gente tem que se envolver mesmo com a história e ter toda essa expressão para contar. Porque elas contam dessa maneira e elas vão esperar que a gente consiga, né, atingir esse mesmo ponto quando tá falando. Então, enfim, tem alguém que quer compartilhar algo quando conta história, ou até mesmo assim, não trabalho na área, eu só escuto, conto em casa, tem alguém que quer compartilhar, fica à vontade para compartilhar, tá? E lá na apresentação, aí vocês vão me falando, prof, conta mais uma história, queremos mais teorias, vão me falando aí, porque eu também tenho que controlar o tempo, que eu nunca controlo. Mas, deixa eu ver aqui a parte da teoria. Essa aqui eu já trabalhei. Tá aparecendo para vocês? A arte de narrar, né? Sim, prof. Tá? Então, vejam. Contar histórias, uma arte milenar. A arte de narrar é uma das mais antigas atividades humanas. É isso que a gente já conversou. A literatura, ela surge da oralidade. Então, nós contamos histórias o tempo todo. Mas, prof, lá nos Homens das Cavernas, né? Como que seria isso, né? Você está falando da oralidade. Gente, até os desenhos, né? Todas aquelas imagens gravadas nas pedras, desenhadas, elas estão contando uma história, né? Quem aqui tem amiga, amigo que só se olham e conseguem entender o que o outro está sentindo, está falando a respeito do olhar somente? Quem aqui? Quem nunca, né? Se olhou e já conseguiu identificar no olhar o que o amigo ou amiga quer dizer. Então, assim, tudo é a forma de narrar, né? É milenar, é antigo isso. O contador de histórias é a memória viva de um povo. Seu tradutor, seu inventor. Possui as chaves para guardar os acontecimentos, narrá-los com força para que se fizesse vivo na memória e nos corações daqueles que ouviam. Então, assim, todas as vezes que eu conto a história de alguém, eu estou mantendo viva aquela pessoa, aquela história, estou mantendo viva não só a história, mas todo aquele tempo, né? Toda aquela atmosfera que é envolvida a história, seja por quem contou, seja por quem a escreveu. Né? Então, eu sempre falo, os autores da literatura, eles não morreram. Né? Todos estão vivos a cada vez que você abre um livro. Já ouviram aquele outro videozinho, mas não é o vídeo que eu vou passar agora mais para vocês, dos Fantásticos Livros Voadores, do Sr. Lesmore, acho que é assim que fala, já viram? É muito disso, né? Quando eles pensam lá que o livro está morrendo, tudo e tal, ele não está morrendo, na verdade. O livro, ele morre, na verdade, está lá morrendo, está velhinho o livro, mas é a partir do momento em que eu volto a ler esse livro que ele torna a vida novamente, né? Então, com a leitura com os autores, é assim, né? Dessa maneira que a gente mantém vivo, né? Então, já falei para vocês a origem da literatura, que vem disso da oralidade e tudo mais. E assim que a gente pensa lá, quero fazer a pergunta, quem que gosta dos contos de fada, né? Dos contos folclóricos? Vai morar neles tudo que restou dos elementos dos mitos, né? Que os mitos lá, toda a origem dos mitos, como que um mito surge, né? Para explicar algo que o ser humano na época não tinha como explicar. Então, nasciam ali os mitos, que é toda uma viagem linda também para a gente fazer. Enfim, tudo, essas narrativas são ancestrais, assim. Então, quando a gente pensa a ligação com a nossa ancestralidade, quando eu penso na busca da minha ancestralidade, pensem nos ancestrais de vocês agora. Tá? A busca da nossa ancestralidade estão nas histórias que essas pessoas, que os lugares, né, por onde os nossos ancestrais passaram, elas estão todas interligadas, né? Então, quando eu conto lá que meu avô contava essas histórias do lobisomem, contava essas histórias ali que tinha na região, todas as vezes que eu reconto as histórias do meu avô, eu não estou contando como ele contava exatamente, mas eu estou mantendo viva a memória do meu avô,
a memória dessas histórias. E é isso, é sempre a gente manter vivo dessa maneira, contando. E como eu disse, toda vez que a gente conta um conto, aumenta um ponto. A gente vai modificando as histórias. Então, o que é que há necessidade de fazermos para essas histórias, para elas, assim, não morrerem? Morrerem no sentido, como que eu faço para que eu possa passar essas histórias para outras e outras pessoas? Além de estar contando, eu preciso registrar, não é verdade? Então, o registro dessas histórias... Gente, eu me atrapalho todo, vocês vão me falando se tá aparecendo aí os slides, tá? O registro dessas histórias, por exemplo, elas têm da oralidade, elas precisam ser registradas, né? Porque a literatura, ela tem disso, né? Eu até coloquei ali para vocês, literature-se. É comunicação, é interagir, literatura. Quando a gente fala para viver da literatura, né? Como o Cândido disse da fabulação, a literatura é comunicação, é interlocução, é recriação, né? O público se influencia por ela, é parte da emoção, né? É tudo que é efeito estético. A linguagem literária, a natureza, disse todos os tipos de textos literários. E quando eu falo de literatura para despertar emoção, a literatura só desperta coisas boas? Não, né? Quando eu falo despertar emoção, entra num outro campo que o Antônio Cândido fala bastante, que é no sentido do caráter humanizador da literatura. O que é esse caráter humanizador? Tornar humano. O que é esse humanizar? O que é ser humano? É sentir só o bem? Eu tô sempre good vibes e é isso? Ser humano é isso. A gente tem defeitos, a gente acerta, a gente erra. Às vezes a gente tá triste, a gente às vezes tá bem, às vezes não muito. Tô indiferente com o livro. Indiferença também é um sentimento. Então, é despertar todos os tipos de emoções. Então, se você pegou um livro, pode adorar a professora que te indicou o livro. Mas se você não gostou, você tem esse direito de não gostar. E o não gostar é um sentimento que o livro te trouxe, né? Então, é despertar todo tipo de sentimento, não somente sentimentos bons, né? Então, é mexer com as emoções. Por isso que eu falo que literatura é uma questão de vida, né? Vejam lá, as histórias são traduções da cultura e da humanidade. São, ao mesmo tempo, temporais, atemporais, locais e globais. Então, as histórias, elas povoam e elas estão em todo momento na nossa vida. As histórias, elas podem ser balsâmicas, ou seja, curar as nossas feridas, curar a nossa alma. O livro, a terapia do livro, assim, ela é cura, né? É uma medicina. A gente fala que a leitura, ela é uma medicina. Ela faz todo um trabalho de cura. Eu tenho uma aluna que está aí já quase finalizando o curso de medicina, Tainá, e ela trabalha muito nesse viés da medicina integrativa, né? E uma vez ela relatou para mim que ia, né, participava de um evento com um professor que tinha a poesia como a cura, o remedinho lá das pessoas, né? Então, a literatura, quando a gente fala literatura, a música, a poesia, elas curam, né? Quem é que gosta de ouvir uma musiquinha? Sempre, vou lavar uma louça, o contato com a arte ameniza esse mundo. Como é que Ferreira Goulart dizia? Sem arte a vida não basta. E quando a gente fala de arte, a gente está falando da literatura também, que é uma das artes, né? A literatura, olha, as histórias são terapêuticas, elas nos permitem ir com leveza a diversos lugares, né? Então a gente brinca que a literatura faz a gente viajar sem sair do lugar. E a gente pode estar em vários mundos, em contato com vários personagens, né? Viajando através das páginas do livro. Histórias também são ideológicas, vão traduzir, né, uma forma de ver e representar o mundo em que vivemos, então também tem esse viés, né? E aí, antes de nós entrarmos nessa questão... não era para eu apertar o ESC. Bem perdida, professora. Com essas aulas. Aqui, voltei. Quando a gente fala sobre... antes de entrar numa questão de Brasil, de contação história... é que tá entrando mais gente aqui, né? Tá. Tem alguém que me perguntou alguma coisa? Vão falando aí, tá? Tem eu ali, depois não acompanhei os comentários. Mas quando a gente falou da oralidade, que os contos surgem da oralidade, né? Os contos de fada. Então eu perguntei se vocês gostavam dos contos de fada. Geralmente, para trabalhar a contação de contos de fada, como eu falei para vocês lá na relação da literatura
eu trabalhava muito com avental de contação de história. Então, tem algumas meninas aqui que fizeram o curso e que trabalham também com avental de contação de histórias. Todo o meu material vem tipo, ó, eu vou falar o material ancestral, né? É o material que eu fiz quando eu fazia o magistério. Então, aqui, ó, o aventalzinho de contação de história. A gente coloca. Quem tem avental de contação de história, quem já viu, se quiser manifestar aí para mim, dizer, eu tenho, eu não, eu nunca vi na minha vida, o que é isso? Ela vai cozinhar, nada a ver, estou mal, preciso fazer xixi, já volto, pode falar qualquer coisa, tá? Então, aqui, boto o avental, e o meu eu fiz todo galinístico, porque na época, né, a minha professora Ariane, saudosa professora Ariane, esqueci de convidá-la. Então, tá aqui, ó, o meu avental, ele não tem uma paisagem lá muito bonita, porque, gente, assim, no tempo, eu fazia como dava. Eu trabalhava de secretária numa corretora de seguros, então não tinha nada a ver com o magistério que eu fazia. Então, coitado, minhas árvores estão meio capenga já aqui, ó, né? Mas tudo bem, é um cenário geral que eu posso... Ai, gente, quase caí. Que eu posso trabalhar diversas histórias aqui. E aí, já que eu já coloquei o avental antes, eu ia comentar dessas histórias orais, né? Então, quando eu falo dos contos de fada, ó, aí é uma ideia, hein, Letícia? Depois você anota e fala pro Rodrigo. Dá para fazer uma oficina só para lembrar do tempo. Eu sabia que não ia dar tempo de quase nada do que eu trouxe aqui, mas tudo bem. Depois eu me dizendo quanto tempo tem. Os irmãos Grimm, né? As histórias de Grimm, por exemplo, pegar Grimm, tá bem. Grimm, Andersen e Perrault. Os irmãos Grimm na Alemanha, dá para um dia a gente fazer uma oficina só de contos de fada. Daí a gente fala disso, né? Conta a história das 3 penas dos irmãos Grimm, tá? Vamos ver, né? Tem tanta coisa aqui, mas a gente pode pensar e fazer um momento só de Grimm. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro, esse é um livro muito bom, depois eu deixo a referência para vocês, porque ele tem as histórias originais dos irmãos Grimm. Porque as histórias, gente, elas vêm da oralidade, né? Então, quando a gente tem na oralidade, os irmãos Grimm, eles não escreveram essas histórias, não criaram essas histórias. Eles fizeram uma pesquisa na região. Irmãos Grimm, como a gente fala, não é Grimm, é Grimm mesmo, porque é do alemão. Na verdade, esse Grimm deveria... Quem fala alemão aqui, de repente, pronuncia, deve ter até uma coisa mais... Uma coisa mais... né? Eles compilaram essas histórias. Então, eles fizeram uma pesquisa na Alemanha, na região, e é como se eles fizessem um levantamento mesmo das histórias, do que acontecia naqueles lugares, e depois eles escreveram para registrar. Por isso que lá eu falei para vocês, vem da oralidade, e daí depois a gente faz uma questão toda da escrita. Quando nós conhecemos lá o contos, lembra lá dos contos de Grimm? Vamos ver, pensar? Barba Azul, Perrault, o Chapeuzinho Vermelho do Charles Perrault, né? Lá na França. Então, Grimm vai fazer isso na Alemanha, Perrault na França, Andersen na Inglaterra, né? Fazer esse recolhimento dessas histórias. E quando eles fazem isso e compilam, se você for ler no original, isso aqui, ó, você abre esse livro, escorre sangue das páginas. Por quê? Porque os contos originais, os contos de fada, na verdade, eles não foram escritos para crianças, né? Eles foram compiladas, essas histórias, e depois, com o passar do tempo, ela é suavizada e trazida para o público infantil. Não quer dizer que eu não possa ler dessa maneira. Eu mesma já fiz a experiência de ler para o meu sobrinho Arthur, o Barba Azul, e Le Barbe Bleue em francês, e ele adorava, cara, mas não quer dizer que o Arthur acha legal que ele pendurava as mulheres lá no teto e matava as mulheres. Então, assim, isso aí é uma outra questão também de trabalhar, que não quer dizer que você tá, sabe, dizendo que a criança tem que fazer aquilo, ou, enfim, é a forma de contar as histórias, né? E esse aventalzinho aqui de contação, então, sempre que eu faço, a gente direciona para a questão dos contos de fada. Só que os contos de fada, não vou contar um conto de fada agora, porque o meu avental foi a preparação dos bonecos para uma história chamada A Galinha Ruiva. Vocês conhecem essa história, da Galinha Ruiva? Sim, não, talvez. E essa é a minha galinha ruiva, né? E a galinha ruiva, ela era uma galinha muito dedicada, muito querida. Olha lá,
Gente, então fica naquilo. Conta a história, eu vou contar a história, depois eu falo dos bonecos. Vou tentar ser rapidona aqui na história. Galinha Ruiva um dia decidiu que queria fazer pão. E aí ela pegou os seus filhinhos e falou, filhinhos, olha lá os filhinhos. Eles estão sem olho, coitados. Vamos fazer um pão. Quem ajuda a mamãe a fazer um pão? Os filhinhos. Ah, vamos ajudar a mamãe. E eles foram lá para plantar o pão. Então, geralmente, a gente está aqui com o avental, vai colando, né? Vamos lá. Aí, de repente, surgiu um cachorro. Cachorro, você quer me ajudar a fazer um pão? Na verdade, não fazer o pão, a plantar o trigo para fazer um pão. O cachorro vai dizer o quê? Eu não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Apareceu um porquinho. Porquinho, você me ajuda a fazer o pão? Porque eu vou plantar o trigo e tal, para fazer um pão. Eu não, disse o porquinho. Eu estou ocupado, capaz mesmo que eu vou perder tempo com isso. Apareceu uma vaca. E a vaca olhou e a galinha perguntou, quer me ajudar a plantar o trigo para fazer o pão? A gata vai dizer, eu não, disse a vaquinha, eu estou muito ocupada. Aí, de repente, apareceu um gato. Miau! Gato, você poderia me ajudar a plantar esse trigo para fazer o pão? O gato vai dizer, eu não, estou muito ocupado. A gente vai colando aqui, ó, né? E aí, por último, apareceu um peru. E o peru disse, mais 15 minutos só. O peru disse, a galinha disse, eu posso te ajudar? Ou melhor, me perdi. Você quer me ajudar a plantar o trigo para fazer o pão? Blá, blá, blá. Glu, glu, glu. O que o peru disse? Eu? Não, disse o peru. E assim, gente, ninguém ajudou a galinha a fazer o pão. Ou seja, ninguém ajudou a plantar. Você vai contando essa história assim. Ninguém quis ajudar a plantar. Depois a galinha vai colher. O que cada bichinho vai dizer? O Gismo que diz que ele ouvia essa música num disquinho. Que ficava, eu não, disse o patinho. Eu não, disse o peru. Eu não, disse a vaquinha. Eu não. Aí você vai cantando a musiquinha. Então a criança ela já vai aquilo. Quem vai me ajudar a colher o pão? A colher o pão, colher o trigo. Eu não, disse a vaquinha. Eu não. E aí você vai colando aqui. Até o final, quando a galinha está com o pão pronto, e ela já perguntou se alguém queria assar, se alguém queria ajudar em todo o processo do pão, né? E todos disseram não. Quando o pão está pronto e ela mostra esse pão para os demais, olha que cheiroso esse pão. O que cada bichinho vai dizer? Eu sim, disse o peru. Eu sim, disse o porquinho. Eu sim, disse a vaquinha. Eu sim, disse o cachorro. Eu sim, disse o gatinho. Todos dizem sim. Aí é o momento que a galinha vai olhar e vai dizer o quê? Ah, ninguém quis me ajudar a fazer o pão, portanto agora, né, eu vou comer esse pão sozinha com os meus filhos, enfim. Se você quiser também mudar a história, dizer, não, a galinha foi legal, gente boa, mas passou um sermão que ninguém quis ajudar, enfim, cada história vai trazer uma moralzinha para trabalhar, né? Eu, na época, enfim, escolhi essa história. E o legal do avental, né? Isso já que será oficina, onde a gente pode fazer uma oficina só de confeccionar um avental. Esse eu acabei fazendo de feltro, né? Por quê? Porque eu coloquei velcro atrás dos bichinhos para eles poderem grudar em qualquer lugar que eu coloque aqui, né? E com os bolsos aqui, porque também eu posso guardar os personagens. E trabalhando com as crianças, elas podem ir colando, tirando e fazendo o que quiserem, né? Assim como você pode fazer outros tipos de materiais de plantação, né? Se for o caso, você querer ter material. Que eu falo, até com pedrinhas você pode dizer, esse é um personagem, essa era uma linda princesa, e trabalhar ali a plantação das crianças. Pode fazer luva também, ó. Tudo caseiro, gente. Aqueles bonecos também, costuradinho à mão. E uma coisa bem interessante para se falar. Não sei se alguém comentou alguma coisa do avental aqui e tal. Mas sempre reutilizar os materiais, né? Então tá aqui uma luva velhinha para você montar e fazer uma luva de contação de histórias. Essa minha luva aqui, os personagens, o Sítio do Capão Amarelo, o Rabicó acabou sendo grudado aqui também, né, para ser trabalhado. E eu tinha uma cuca, que eu lembro que não coube a cuca aqui, eu só não sei onde ela tá agora, mas tinha uma cuca, porque não era dessa cuca, era uma outra cuca, enfim, perdi a cuca, que aí eu fiz tipo um dedoche, então ela andava por aqui para apavorar. E aí alguém falando, quando eu fiz o fantasma, até a espuma do colchão usou. Sim, a gente usa tudo. Vocês viram, Agnes?
era o espanador da minha avó. Todos aqueles bichinhos que eu mostrei, gente, todos eles, ó, tudo reutilizado. A galinha, isso aqui, ó, alguém sabe o que é a asa da galinha? Alguém suspeita o que é a asa da galinha que eu posso fazer? Vamos fazer uma oficina de confeccionar bonecos. Vamos fazer? Eu ia pedir para cada um de vocês até trazer uma meia para a gente tentar fazer, mas 1h30 é muito rápido para produzir um boneco, né? Isso aqui é uma ombreira. Sabe aquelas roupas que tem a ombreira aqui? Enfim, que eu nunca usei ombreira. Você teve moda com ombreira, né? Aí eu tirei a ombreira, deve ser da roupa da mãe, e pintei aqui com tinta de tecido a galinha. Eu gosto muito de tinta de tecido, então era tudo em tecido cru que eu fui pintando. Aí os olhinhos eu comprei, mas dava para ter feito olhinho também, né? Com outras coisas. O gato, gente, essa cerda, eu lembro até hoje, uma vassoura da minha mãe que eu cortei e fiz tanto para ele quanto para o olho da Agnes. Só que daí eu pintei de preto, né? E eu sei que hoje em dia tem muitos materiais, tem o paraíso dos EVAs. Eu não tenho nada contra o EVA, mas eu não gosto muito do EVA. Não é que eu não gosto, vocês vão brigar agora, de repente, falar, ai, professor, EVA é a vida. Eu sei que pode ser a vida e tal. Mas porque senão você fica muito escravo daquilo e tem tanto material, tem tanta coisa que a gente vai acabar desperdiçando e jogando fora. Tudo bem que se você não jogar fora, bota para reciclar, mas que você pode reutilizar e ressignificar e transformar aquilo num boneco, né? Pensa que lindo, que quanto significado, né? Sempre que eu olho, eu penso no espanador da minha avó que tá aqui, né? Que coisa linda, transformada num bonequinho. Outro material que você pode fazer para contação de história, como eu falei ali do sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma caixa de contação de histórias. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui uma caixinha, que há um tempo atrás ganhei algum presente nessa caixa e tal, e eu escolhi uma assim, mas pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de tênis, enfim, né? E que daí eu fiz um corte aqui na caixa, certo? Um corte. E criei um mundo dentro dessa caixa para contar a história, olha lá. Tá? Então, aqui nós temos um mundo inteiro. Temos um piquenique, estão servidos? Esse bolo sempre me dá vontade de comer, que parece um brigadeirão, né? E tem até um varelzinho de roupa, né? Então, aqui você pode fazer personagens transitarem, né? Então, eu fiz todos os personagenzinhos lá, que aqui seria uma contação com os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, os personagens, eles podem, olha lá em linha, transitar aqui nesse mundo todo, olha lá de Anastácia, do sítio. E vejam, gente, uma outra questão, os meus bonecos, eles não são perfeitos, né? Não é aquela coisa profissional, mas é isso que eu acho que é legal também a gente dar valor. Olha, isso aqui, ela tá segurando uma bacia que é uma tampinha de garrafa. Ressignificar isso torna muito mais bonito, né? Sem falar que se for a tua prática docente, você é professora, você está fazendo os alunos também tem toda uma outra interação com esses materiais que dá para reciclar e tudo mais, significar. Assim como tem bonequinhos mais profissionais, assim, ó, feitos e coisa e tal. Mas eu gosto muito dessa questão toda da gente contar, ter os materiais e poder ressignificar. Você pode pegar pedrinhas, né? Dessas pedrinhas, desses saquinhos, de tecidinhos, assim, e fazer os bonequinhos. Vocês conhecem aquelas abayomi? As bonequinhas africanas, né? Que tem todo aquele nozinho, a minha tá mais pra lá, agora não vai dar pra buscar. Então, uma nova forma de contar. Lata de contação de histórias, né? Então, você pode pegar aqui uma lata de panetone, pode ser qualquer tipo de lata, e dentro da lata sair uma história encantada. Nem sempre precisa ter algo dentro da lata. No caso aqui, deve ter alguns fios que eu faço alguma outra coisa com esses fios. Mas você pode fazer sempre a criança ter e tirar as histórias encantadas daqui. Assim, gente, como eu já levei lata para trabalhar com criança maior, com adolescente, tá? Então, não é só o público infantil. Então, isso também é algo que é para a gente refletir, assim, a contação de histórias. As histórias, não tem assim, para ler para a criança, para ler para o adulto, para ler, né? Veja, eu trabalhei Clarice Lispector aqui com vocês e poderia ter trabalhado isso de sentimento com as crianças tranquilamente. Assim como é um ponto total, assim, que tem adulto que às vezes fica emperrado ali, não consegue entender o conto. Então, não tem muito do que eu posso, não posso. Quando eu falei de Saltimbancos para vocês, Saltimbancos é uma história
Chico Buarque, né, vai escrever esse musical inspirado no musical italiano, que foi inspirado num livro, num conto de Grimm chamado Os Músicos de Bremen, que nós vamos ter lá um jumento, um cachorro, um gato e um galo, né? Os músicos de Bremen. Dentro dos saltimbancos nós vamos ter o jumento, o cachorro, só que ao invés de ter tudo masculino, vão ter femininos também. Então, a galinha e a gata, né? Que é uma versão toda para cantar a música. Você pensa, é aquela que vocês estavam ouvindo no início. Parece infantil e tal, mas na verdade Chico Buarque está fazendo toda uma crítica social, toda uma crítica à sociedade, porque nessa obra do Saltimbancos tem inspiração no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Então, poxa, né, dos músicos de Bremen, Saltimbancos, George Orwell. Então, estou trabalhando com as crianças, mas estou trabalhando também toda uma questão social dentro da obra. Já fiz essa adaptação com adolescentes para fazer a apresentação musical. Já fiz lá do Sagrado do Palmeira, inclusive. Fiz apresentação com Fundamental 1 e Infantil, apresentando e dançando e tal, e talvez os pais eles não estavam sacando que né, as músicas têm todo esse teor, mas também pode também só cantar ali o gato, a galinha, o jumento e todas essas músicas, mas ele tem todo um fundo social. Da mesma maneira, quando a gente pensa, estou fazendo uma contação de história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem toda uma questão ideológica do Monteiro Lobato ter escrito e projetado um Brasil que não existiu, né? Um Brasil que ele imaginou projetado no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Até desde as questões da gente trabalhar, por exemplo, do discurso, né, das obras. Olha lá, trabalhei com saltimbancos na docência do 5º ano, maravilhosa. Da escrita, né, das narrativas, das histórias. Não é apropriado eu ler para as crianças essa história porque tem isso, não é apropriado. Olha, gente, é apropriado sim. Depende da forma. A caixa é bem parecida, alguém tem. Depende da forma como você trabalha essa história, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma outra oficina, falar só sobre o Monteiro Lobato, por exemplo, de todas as polêmicas que envolvem o Monteiro Lobato, da gente pensar em todas as histórias, não só do Lobato, de todos os autores, que nós temos distanciamento estético. Uma coisa é a vida do autor, o que ele faz, outra coisa é o que ele fez, a obra de arte dele, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, da polêmica do Lobato, de comentários racistas dentro da obra, né? Como que ele vai situar a questão... 5 minutos! Como que ele situa a questão de uma sociedade que tinha um discurso escravocrata dentro daquele contexto, né? Que ele, às vezes, mesmo tinha, e outro no convívio, né? Então, é um outro assunto que você pode trabalhar também. Mas não, assim, negar para o aluno que eu estou lendo, para a criança, e tem aquele comentário, eu escondo dela, né? Porque, às vezes, tem essa mania da gente querer pôr todas as crianças, ou as pessoas que a gente está comentando numa bolha e dizer que aquilo não existe. Não, justamente para problematizar. Aí eu pergunto, será que todos estão dispostos a fazer uma leitura crítica? A explicar? Sabe quando a criança vem, ela vai vir cheia de perguntas. Então a gente também tem que estar disposto a trabalhar essas perguntas, porque é muito fácil se fossem só leituras fáceis, né? Então a gente tem que ter toda essa atenção no trabalhar. Então não existe que eu não possa ler. Existe a forma como você passa. Agora, você solta e deixa, tá com preguiça de explicar, tá com preguiça de trabalhar a leitura crítica, porque esse é um outro ponto, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz o meu mestrado lá na UEM, e o meu mestrado foi em campo literário e formação do leitor. Então, a gente trabalhava muito isso na formação de leitores críticos. Então, eu, quando eu tô dando aula, né, quando eu penso, eu, enquanto professora, eu quero meu aluno crítico. Eu não quero meu aluno só lá escutando as histórias, ou escutando tudo que eu estou falando como um mero receptor, sem interagir, né? Então, a gente precisa trabalhar essa leitura crítica. Então, por isso, assim, nossa, mas você vai ler isso, olha o que está escrito, né? Daquela onda, aquela vibe que as pessoas, algumas têm, de querer abolir algumas leituras, querer queimar livro por aí. Gente, não é assim, vamos queimar livro não, né? Não é dessa maneira que se olha. Mas o que está escrito? Vamos trabalhar o que está escrito, por algum motivo foi escrito, por algum motivo vai carregar toda aquela época. Então, quando a gente pensa, eu estou lendo o passado com as lentes do presente, eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Porque essa leitura, enfim, eu tenho que trabalhar que hoje eu tenho essa visão e que antes tinha um outro tipo de abordagem. E assim, trabalhando, que não é fácil.
quem é da área ali que vai trabalhar a leitura, que trabalha a parte das humanidades, uma aula, eu lembro que tinha professor da área de exatas que falava assim, você demora não sei quantos dias para corrigir suas provas. Eu, terminei todas, era um professor de matemática me falando, eu só olhava assim, pensava, né? Vamos comparar, então, porque quando a gente se depara com uma resposta dissertativa, né? Ou é mesmo, eu tô aqui, tinha 1h30 e tinha milhares de histórias, outras histórias para contar, né, também. Passa muito rápido o tempo, né? Que a gente fica discutindo, e detalhe que só eu tô falando, né? Não tô deixando vocês falarem muito, não tem muito como ter essa interação. Então, passa rápido. E a história, assim, eu espero que, né? Acho que, Letícia, eu devo ter 2 minutos, só 1 minuto. Não, prof, pode finalizar, pode fazer. Eu espero que a oficina, né? Assim, oficina acaba sendo assim uma portinha se abrindo para quem ficou aí até o fim, né, acompanhando, para que você pense várias outras questões. Pode ser assim que tenham pessoas que vieram aqui porque realmente trabalham com isso, na contação, alguma coisinha ali, né? Falei com vocês, contei algumas histórias, falamos um pouquinho das crianças, mas acredito que é uma oficina que tem que ter continuidade, né? A gente trabalhar outras questões e talvez a questão dos bonecos, talvez a questão de que histórias escolher, né? Sim, então eu super aceito, só falar, pedir que eu faço com todo amor. De repente a gente pode direcionar e falar, vamos trabalhar as fábulas. Eu separei para trabalhar as fábulas com vocês, né? Em versões diferentes, só para ter uma ideia aqui, versões diferentes das fábulas. Então, fazer toda uma abordagem das fábulas, e dali sair um bonequinho, sair um personagem que você consiga contar a história. E é um universo muito rico, né? Muito lindo, dá pra gente fazer várias coisas, né? Dentro de um único chapéu, eu posso usar um chapéu, uma cartola, e nesse chapéu fazer todo... Eu sempre quis, esse eu ainda não fiz, ideia. Fazer todo uma... Sabe lá Alice no País das Maravilhas? Dá para ser uma oficina só sobre Alice, se quiserem. Dá para fazer muito material sobre Alice. Quem que é fã da Alice aqui? Que obra maravilhosa. Pegar Alice e transformar, sabe, igual no chapéu lá do chapeleiro, que a gente coloca vários personagens, até fazer uma porta aqui. Gente, quem tiver tênis velho, bota velha, a gente pode transformar tudo isso em objetos de contação de histórias. E viajar. E assim como não ter esses objetos e sair contando com o dedo aqui, ele pegou, olhou e fez tal coisa, né? E assim a gente vai criando. Então, eu espero que tenha aberto, né, um caminho. Se não é desse caminho, não é o teu caminho, mas eu assisti esse momento, essa oficina, e me abriram várias coisas. Eu gostei do conto da Clarice. Eu loucamente tinha separado até o Guimarães Rosa, um conto para trabalhar com vocês, para mostrar, né, que também tem como você direcionar para as crianças e qualquer público. Então, espero que vocês saiam daqui um pouquinho assim, né, degustando um pouquinho do que são essas narrativas. Mas é muita coisa, espero que eu não tenha falado muito atropelado. Depois, de repente, dá a Letícia para deixar assim, quem quiser comentar por último agora, falar alguma coisa, tá? Sim, claro. Sim, pode... Quem quiser abrir o microfone, então, e falar, de repente, ou até sugerir, né, queremos uma continuidade não, ou queremos, a gente fazendo a feira aqui, né, mas quem quiser falar um pouquinho, ou o que sentiu, ou o que aprendeu, o que agregou para a vida, fique à vontade, não tá na câmera, só vai aparecer a voz, ninguém vai morder. Pode falar. Vamos ver se tem alguém. Falem para eu ficar feliz. Não, eu vou chorar. Gostou? O meu conto favorito que eu lembrou hoje é o Barba Azul. Eu não lembrava o nome dele. Desde criança, um livro de conto enorme. E eu não lembrava, e esse era o meu conto favorito. Achei de novo. De quem você está falando? Do qual livro? Do Barba Azul. Do Barba Azul. Você gostava, então? Veja só que legal, né? Que legal. Que legal.
Tem alguns comentando no chat, né, falando que estava com saudade das aulas, que estava com saudade. Eu também, muitas saudades. Eu estava nessa pandemia, né, a gente fica assim, que legal, né? Foi uma tarde gostosa, assim, estar em companhia de vocês e ver que tanta gente estava ali participando, né? Eu acho que a gente pode pensar, falar para o Rodrigo, talvez não dentro dessa linha do projeto, mas fazer alguma coisa que o Tartaruga de Mamão possa apoiar, assim, né? E a gente fazer uma continuidade dessa oficina, eu vou amar, assim, porque a oficina, vocês, né, vão concordar comigo, a gente tinha que produzir alguma coisa aqui, né? Tá vocês produzindo. Então, a gente pode fazer isso estendido, né? Fazer maior, ter outros momentos e focar as abordagens, né? De repente, foi só um menu, degustação de tudo que dá para fazer e fazer só fábula, fazer só contos de fada, fazer os contos mais modernos, enfim. Então, eu vou pedir mais alguém para falar. E depois, só me expliquem. Fica gravado também essa parte do chat ou não? Só o vídeo? Então, prof, eu creio que o chat ele não fique gravado, tá? Uhum. Mas, assim, agora eu já faço o convite para todos que estão aqui na oficina. Dia 30, vamos ter mais uma oficina, nossa última oficina, que é com o Alex Nascimento, Teatro de Bonecos. Vai ser nesse mesmo horário, às 16 horas, e vai ser esse mesmo link. Então, já fica o convite aí para vocês, quem quiser. Ótimo, ótimo. Vamos todos assistir, né? Vamos todos acompanhar. Eu vou divulgá-la também. Que legal, e oficina com bonecos, né? Maravilhosa. Estava tentando ler aqui alguns comentários. Alguém falou aqui, Luísa Santos, que fez uma caixa com uma boneca de sulfite lã tecido sentada em um mini banco feito em palitos de sorvete. O cenário é referente à poesia do Leminski. A lua foi ao cinema. O fundo da caixa é o céu à noite, com estrelas, e a lua tem uma tela de cinema. Ai, que legal, que lindo. Depois tenta me mandar, ou nas redes sociais, ou no WhatsApp. Tenta me mandar a foto para eu ver. Deve ser lindo. Nossa, gratidão, gente. Gratidão. Manda sim, Luísa, manda sim. Então, Letícia, posso finalizar só para vocês pensarem no amanhã? É um continho bem pequenininho, assim. Bem Claro, pequenininho. prof, pode fica à vontade, prof. Me falaram aqui, o chat fica gravado sim, tá? Que legal. E depois qualquer coisa que eu não tenha respondido, ou não tenha interagido, eu interajo, tá bom, gente? Isso. Podem me mandar no Instagram, no Face, mas acho que é mais no Instagram. Depois vamos compartilhar o link, tá? Mas fica à vontade aí, prof. Beijão. Então, para terminar, eu quero deixar uma mensagem final, né? Desse livro chamado 7 Histórias para Contar, da Adriana Falcão. Tá? Deixo aqui, depois, se quiserem, me peçam a referência. E o nome desse conto é A Menina que Só Pensava em Daqui a Pouco. Eu quero perguntar para vocês são aquelas que vivem bem o presente ou ficam assim pensando no amanhã, preocupadas, ansiosas, assim, todas as pessoas aqui, tipo, ansiosa, preocupada e não consegue prestar atenção, sabe? Tipo, no que está acontecendo, viver a vida, assim, o presente. Então, vejam que bonitinho esse conto. A menina que só pensava em daqui a pouco. Sempre que estava rodando, deixando o vento brincar, de balão com sua saia, a menina pensava: daqui a pouco eu vou pular a amarelinha. Daqui a pouco, quando estava pulando a amarelinha, seu corpo pulava, mas seu pensamento continuava a pensar: depois eu vou balançar no balanço. E quando acabar de balançar no balanço, eu vou botar a minha boneca para dormir. Quando a minha boneca dormir, eu vou beber água. Quando acabar de beber água, eu vou fazer xixi. Quando eu acabar de fazer xixi, eu vou tomar banho. Quando acabar de tomar banho, eu vou dormir. Quando acabar de dormir, eu vou acordar. E quando eu acordar, vai ser amanhã. E quando amanhã acabar, vai começar um outro dia. Todo dia a menina pensava no que ia acontecer. No outro dia. Mas quando o outro dia chegava, ela já não podia mais pensar no que estava acontecendo, porque o seu pensamento estava ocupado. O pensamento da menina nunca estava ali. Nem quando, nem onde ela estava.
Quando um dia a pouco chegava, a menina já estava pensando em outro. E quando esse outro chegava, ela já não estava mais pensando nele. Um dia a menina estava lá, rodando, pensando em daqui a pouco, daqui mais um pouquinho, daqui mais um pouco, daqui mais um pouco mais. Quando pensou que daqui a pouco, ela não ia mais brincar de rodar, nem ia pular a amarelinha, ela não ia mais balançar no balanço, ela não ia mais botar a boneca para dormir, ela não ia mais ser menina. O que eu vou pensar nessa hora? Tantos daqui a pouco, depois desse agora, como será que eu vou ser? O que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Ela não sabia. Só sabia que o daqui a pouco, que todos os daqui a pouco são muitos e chegam muito rápido, um atrás do outro. Os daqui a pouco nunca acabam, mas o agora vão embora e daqui a pouco ele não chega mais. De repente, o vento soprou mais forte, estufou a saia num intenso balão redondo e a menina descobriu como gostava daqueles momentos ali, quando o vento ventava e ela rodava, e tudo era aquilo e mais nada. E o daqui a pouco? O daqui a pouco eu não sei, pensou a menina. E no seu pensamento, voltou correndo para o agora, doida para aproveitar aquele vento. Então, esse conto para dizer um pouquinho assim, o daqui a pouco, né? A gente fica muito pensando lá, pensando no que vai vir, pensando no que vai vir, no que virá, o que vai acontecer, a pandemia vai acabar, o que vai ser de mim amanhã, no que eu vou me formar, ou o que eu vou ser, ou isso, ou aquilo. Daqui a pouco a gente esquece de viver o agora, o presente, né? Então, decidi como fazer esse conto por último para me despedir de vocês e para dizer que a gente vive o presente, deixa daqui a pouco para depois, que ele virá, é só a gente confiar que tudo vai acontecer, vai estar bem, e não esquecer de viver o presente, porque a gente perde os momentos, né? Você viu quando ela se deu conta, nossa, daqui a pouco eu tô pensando tanto em daqui a pouco, e daqui a pouco não sou mais menina. Daqui a pouco não tem mais essa menina aqui sonhadora, porque eu fiquei pensando lá e não esqueci de viver o aqui. Então, vamos viver o agora, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar, quando que a gente vai poder se encontrar, estar presente, abraçar um ao outro, estar junto. Né? Eu tenho aqui tias, meus familiares que também estão prestigiando, alunos, amigos, a gente não sabe quando vai se encontrar. Mas vamos viver o agora com essa intensidade, fazer a nossa parte agora, para a gente poder viver o daqui a pouco, né? Se a gente não fizer a nossa parte agora, numa pandemia, nesse isolamento, nesses cuidados, a gente não vai ter o daqui a pouco. Né? Então, vamos pensar nisso, como essa menininha. Vivamos o agora, daqui a pouco ele vai chegar, e chega daqui a pouco. E como a Emília disse, que é o pisca-pisca, a gente pisca, acorda, pisca, mama, pisca. Às vezes a pessoa não está mais ali, então vamos viver bem o presente, aproveitar que tudo vai poder estar numa sala de aula, vivendo, fazendo oficina pessoalmente, né? Espetando o dedo ali no alfinete para poder construir os bonecos mais juntos. Tá bom? Agradeço de coração a atenção, a todos vocês aí, espero que a gente tenha um encontro novamente, nós possamos trabalhar mais histórias, porque passa rápido demais, né? Daqui a pouco já chega, daqui a pouco já acaba e já acabou. Então, pensem um pouquinho que essas histórias tenham trazido um pouco de riqueza para a vida, né? Tenham trazido, assim, uma maneira de olhar para o mundo diferente, seja na Felicidade Clandestina ali que eu iniciei com da Clarice Lispector, seja nesses daqui a pouco, né, da gente viver. Pare e pense um pouquinho que a gente brincou pela última vez com os nossos amigos na rua, né, eu vi esses tempos uma postagem, fiquei tão pensativa. Foi a última vez e a gente nem percebeu, né. Então, vamos viver o agora, com muitas histórias e que isso tenha aberto vários canaizinhos bonitos na vida de vocês. Depois me mandem uma mensagem, me contem lá que eu vou adorar receber um feedback, tá bom? De vocês. Um beijo. Fiquem bem. Gratidão. Tchau. Depois fica gravado o chat, eu consigo conversar, mas podem me mandar mensagem sempre que quiserem. Tá bom? Beijão. Vou mostrar a Kaiowá que tá falando, ó. Tchau, Ju. Tchau, gratidão. Valeu.